Você acredita em fantasmas? Muitos acreditam, e muitos já buscaram provas de que existe vida após a morte. Alguns sortudos até conseguiram registrar experiências paranormais em vídeo. Hoje, vamos ver 5 dos momentos paranormais mais convincentes já registrados em vídeo. Se você é cética, essas gravações incríveis podem te fazer mudar de ideia. Em outubro de 2016, Elaine Hamer, de 56 anos, decidiu usar seu smartphone para gravar estrelas cadentes. Era por volta de 1 da manhã. Testando as configurações de vídeo do celular na cozinha, no país de Gales, Elaine não imaginava que registraria algo inexplicável. Is it going? Yeah. Is that big one? Look in the passage to it a minute. I think there's a lot coming there. Go on. Elaine pergunta à irmã se o celular está realmente gravando. E, de repente, uma pequena esfera aparece na cozinha, voando pelo quadro e circulando rapidamente antes de desaparecer. Mais algumas esferas misteriosas aparecem em seguida. Mas a atividade paranormal não para por aí. Uma névoa branca aparece em seguida, flutuando para cima e se afastando. E então, o mais assustador de tudo, o que parece ser um rosto humano, emerge da névoa semelhante à fumaça e se move rapidamente em direção à câmera, fazendo com que Elaine e sua irmã gritem de medo e fujam. Is that big one? The bright one? Look in the passage to it a minute. I think there's a lot coming there. Go on. Oh, God, there's loads around there. Oh, What? Christy! My hand's stuck. Turn it off and put the light on. O genro de Elaine, Jason Hughes, enviou o vídeo assustador dela para o YouTube. Ele também contou à mídia que cheiros e barulhos estranhos costumam aparecer na casa de Elaine, que já foi visitada por vários espiritualistas que sentiram uma presença lá. Aparições fantasmagóricas são comuns na rua dela. O bairro foi construído próximo ao antigo local de uma árvore de enforcamento, o que pode explicar a intensa atividade. Elaine registrou no celular. Seria apenas um truque de luz, ou Elaine teria olhado para o rosto do desconhecido? Turn it off and put the light on. Aparecendo pela primeira vez no YouTube em 2009, esse vídeo paranormal resistiu ao teste do tempo. Ainda não há explicação para o momento chocante, registrado por um grupo de adolescentes no Oriente Médio. Os garotos exploram uma escola abandonada, registrando sua jornada subindo e descendo escadas e passando por corredores e salas de aula vazias. Em uma das salas, eles examinam poeira e detritos espalhados pelo chão e quadros negros que foram apagados há muito tempo. Mas ao se virarem para sair, eles são surpreendidos por um visitante inesperado. تعال قول معي بدون صوت انا غلطت الصوت والله صوت جايك Alá é o maior. والله في شحن فول الحمد لله على البال. Eu não conheço a música Don't Know,
No momento em que o chamado para a oração soa, uma figura sombria aparece na janela e parece caminhar em direção aos meninos. A aparição translúcida é iluminada pela luz do sol atrás dela, e sua forma é inconfundível. É um homem sem cabeça. O grupo não reagiu ao momento chocante, porque eles não viram isso em tempo real. A marcha das figuras assustadoras em direção a eles só foi revelada quando assistiram ao vídeo depois, o que dizem ser algo comum em avistamentos paranormais. Será que era um espírito respondendo ao chamado para a oração? É impossível saber, mas está claro que, mesmo à luz do dia, algo sombrio e inexplicável se revelou aos meninos. Era uma manhã como qualquer outra em julho de 2019, quando a esposa de Rob Moss verificou o monitor do bebê na casa deles em Oxford, Michigan. O filho deles dormiu normalmente no berço a noite toda. Por isso ficaram chocados ao ver a cena captada pelo monitor. Nas imagens do smartphone de Rob, o monitor do bebê mostra o filho deles dormindo tranquilamente. Uma estranha esfera branca parece flutuar sobre o menino, cujas pernas começam a se mover levemente no berço. À medida que a esfera se move, as pernas do bebê parecem se mover junto. As coisas ficam ainda mais estranhas quando a perna esquerda do bebê voa para o alto acima dele. Ele não acorda enquanto suas costas se arqueiam e sua perna sobe cada vez mais alto, uma posição que ele não conseguiria fazer sozinho. O movimento até se repete uma segunda vez. O orbe está de algum modo puxando a perna do bebê? Rob e sua esposa teriam corrido para o quarto do bebê depois de verem a segunda puxada. Eles continuaram vendo o orbe no monitor, mas ele era invisível a olho nu. Enquanto estavam ao lado do berço, Rob balançou as mãos no ar onde viu o orbe, e em segundos, ele desapareceu. Essa não foi a primeira vez que os Mosses viram orbes em casa, mas foi a primeira vez que conseguiram registrar esse tipo de atividade em vídeo. Eles também já viram figuras sombrias, que parecem aparecer no canto do olho antes de desaparecer. Rob diz: "Às vezes sentimos que há uma energia em casa, mas nunca tivemos uma sensação ruim em relação a isso." Após o conselho de muitos que viram o vídeo no Facebook, ele e a esposa queimaram sálvia em casa após o incidente paranormal. Eles viram mais alguns orbes desde então, mas não presenciaram mais nenhuma manifestação física. Ficamos curiosas sobre o que o filho deles pensará das imagens estranhas quando crescer para vê-las. Em outubro de 2015, o usuário do YouTube Advil compartilhou imagens perturbadoras que ele havia capturado no porão de sua própria casa. Depois de ouvir o que parecia ser uma voz vindo do espaço vazio, ele desceu com uma câmera para investigar. Hello? I'm gonna turn on the light. All right? Hello? Hello? No. Okay. I heard something. Nothing? Is anyone there? Whoa, Jesus! Whoa, Jesus! De repente, uma estante transparente no canto do porão avança, fazendo com que Advil exclame de medo e corra de volta para o andar de cima. Que influência invisível poderia ter feito esse objeto grande se mover com tanta força inesperada?
Seja lá o que for, na noite seguinte isso se manifestou novamente. I heard some noises again. Hello? Hello? Tendo ouvido barulhos vindos de baixo, mais uma vez, Advil filma do topo da escada. Um estranho sussurro pode ser ouvido. Então, saindo da escuridão, uma sombra assustadora aparece. As pernas e os pés da figura aparecem claramente na câmera. Será que eram de um espírito que morava na casa? Será que essa sombra é responsável por mover o armário? Advil já se mudou da casa e diz que parou de filmar os incidentes paranormais porque temia estar piorando o possível assombro. E quem pode culpá-lo? Um homem chamado Kent Burris mora em uma casa assombrada e ele tem muitas provas para comprovar isso. Kent e sua família se mudaram para Carmel, uma pequena cidade no Maine, em 2014. Quando eles alugaram uma casa histórica conhecida como Casa Lamb, nunca esperaram ser surpreendidos por inúmeras experiências paranormais. Kent, que se descreve como cético, vem compartilhando os eventos incomuns na Casa Lamb em seu canal no YouTube desde 2017. Os vídeos de Kent documentaram uma quantidade extraordinária de momentos paranormais. No primeiro vídeo que ele compartilhou no canal, um cavalinho de brinquedo em um dos quartos da casa parece voar da prateleira sozinho. Em outro vídeo antigo, uma esfera misteriosa pode ser vista brevemente flutuando durante uma tempestade à noite. Mas a atividade paranormal não para por aí. Neste clipe surpreendente, a porta do quarto de Kent parece se abrir sozinha. E aqui, uma cortina é arrancada da parede dele por uma força invisível. Kent frequentemente captura uma figura fantasmagórica, que ele chama de Cara das Sombras, em seu quarto. As aparições desse homem sombrio são alguns dos momentos mais assustadores de se assistir. I just heard some talking. Hello? Are you talking? What the hell is that noise? Son of a... Neste vídeo, Kent está investigando ruídos misteriosos na escada, até que entra no quarto e vê a figura assustadora sentada na cama. Compreensivelmente, ele foge do quarto e, quando volta, a aparição já desapareceu. What the hell is that noise? Son of a... Hello? I see movement in the bedroom through that crack. Need to get out of here. Is that you, Shadow Dude? I don't ever turn this freaking light out. I don't even know how this light got out. I leave this light on because of certain reasons like this. Hello? Neste vídeo, Kent encontra possivelmente o mesmo homem parado na janela do seu quarto. A figura parece tão humana
que só quando ela desaparece do local é que fica claro que se trata de um evento paranormal. Kent também já viu outras sombras, menos parecidas com humanos. Okay, there he is, in the window again. Went under the bed. Este vídeo mostra uma das formas enigmáticas enquanto ela voa pela janela do quarto e aparentemente mergulha debaixo da cama de Kent. A presença dessa criatura estranha e seu rápido desaparecimento quando Kent a vê são incrivelmente difíceis de explicar. Okay, there he is, in the window again. Went under the bed. Kent também capturou uma figura de tamanho semelhante, que parece espiar por cima do corrimão no topo da escada. Como você pode ver, quando Kent fica no mesmo lugar, a figura é muito mais baixa do que ele. Será que essa aparição poderia ser uma criança? Ou talvez algo que nem seja humano? Ao descrever sua jornada de cético a crente, Kent diz: "Quanto mais investigações eu fazia, mais forte a atividade se tornava." Ele até convidou outros investigadores para virem à sua casa, que concordam que uma presença paranormal é palpável. Além dos seus vídeos no YouTube, Kent compartilhou suas experiências paranormais em sua série de televisão, Fantasmas de Carmel, Maine. Com tantos casos inexplicáveis registrados em vídeo, é quase impossível ser cética em relação a essa casa assombrada. Qual desses vídeos você achou mais assustador? Algum desses momentos assustadores fez você acreditar? Você já teve alguma experiência paranormal que não conseguiu explicar? Conta pra gente nos comentários aqui embaixo. E como sempre, obrigada por assistir.